Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à chamada de Gideão. Sabemos que Gideão foi juiz quando Deus libertou o povo do Egito usando Moisés com mão forte e com mão poderosa. O seu sucessor foi Josué. Então, depois que Josué morreu, Deus começou a levantar juízes para dar livramento a Israel. Na proporção que Israel servia ao Senhor, agradava ao Senhor, Deus dava vitória a Israel. Quando Israel se afastava do verdadeiro Deus, adorando outros deuses, Deus assim os entregava nas mãos dos seus inimigos, na mão dos medianitas. E nós vemos aqui que Israel estava nas mãos dos medianitas 7 anos. Eles plantavam, então quando a colheita estava pronta, os medianitas subiam com seus gados e devorava toda a plantação de Israel e até os seus gados também. Mas aconteceu que Israel reconheceu o seu erro. E a Bíblia diz em Juízes capítulo 6 e versículo 7, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor Deus enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Aqui nós vemos, Deus mandou um profeta para conscientizar Israel o motivo porque os medianitas estavam lhe oprimindo, porque eles tinham abandonado o verdadeiro Deus que os tirou da mão do Egito. Mas chegou o tempo de Deus levantar um homem. Deus tem sempre a pessoa certa, no tempo certo e no lugar certo. Então a Bíblia diz, em Juízes capítulo 6, versículo 11, que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, onde está em Ofra, que pertencia a Joás, o Beerita, e Gideão, seu filho, está malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, o homem valente. Então Gideão começou a questionar, né? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Aqui nós vemos uma grande responsabilidade que foi dada a Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar não era um lugar propício para se malhar o trigo, mas foi uma maneira estratégica de Gideão, porque se ele tivesse malhando o trigo na eira, todos iriam ver, né, ele malhando o trigo e realmente com certeza iria tomar o trigo. Então ele estava no lugar escondido. Era uma estratégia de Gideão. Então Deus viu qualidade em Gideão, uma pessoa de estratégia, uma pessoa valorosa, uma pessoa valente, porque uma chamada de Deus na vida de uma pessoa não depende de quem quer, nem de quem corre, mas é de Deus usar de misericórdia. Deus vê certas atitudes nesta pessoa. Deus conhece esta pessoa por dentro e por fora e sabe como esta pessoa irá conduzir diante uma chamada de uma tamanha responsabilidade. Então Deus via em Gideão coragem,
determinação e era um estrategista. Então, ali, realmente, o Senhor chamou Gideão e entregou essa grande responsabilidade a ele. Mas Gideão queria uma prova de que realmente Deus era com ele. Então, ele disse da seguinte maneira, e lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo que falas. Rogo-te que daqui não aparte até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que venha. O anjo do Senhor assim disse para Gideão, eu esperarei até que eu venha. Toda vez que a Bíblia diz o anjo do Senhor, é a própria manifestação de Deus. Não foi um anjo que ele enviou. Aqui se chama teofania, manifestação que Deus faz de si mesmo. Moisés desejou ver Deus em sua essência, em sua glória, e Deus disse que nenhum homem poderia vê-lo e sobreviver. Mas Deus disse, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Fica naquela fenda. Quando a minha glória passar, tu me verás pelas costas. Então, Moisés viu uma teofania de Deus. A glória exterior de Deus passou e ele viu Jesus, viu Deus numa teofania, né? É aquilo que a Bíblia diz que Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se aniquilou-se a si mesmo, assumindo uma forma humana, e foi visto pelos homens. Deixou aquela glória que ele tinha com o Pai, despiu-se da sua glória exterior, do seu esplendor, não dos seus atributos divinos. Então, Gideão preparou realmente o presente e trouxe para o anjo do Senhor, né? Ele tomou uma carne com bolo ácimo, né? E realmente matou um cabrito ali. Então trouxe molho, né? E trouxe a presença do Senhor. E o Senhor disse, coloque tudo sobre aquela penha ali. E ele colocou. E o anjo do Senhor estendeu o cajado, que estava com cajado, e fogo começou a brotar daquela pedra e consumiu todo aquele sacrifício. Então, Gideão temeu. Ele disse, tenho visto o Senhor face a face. E o anjo do Senhor disse, não temas, não morrerás. Então, Gideão já estava convicto da sua chamada, mas ele queria outra prova ainda. Então, ele fez a seguinte prova. Ele foi uma prova da lã, né? Ele pediu a Deus que ia colocar uma lã e que chovesse em volta daquela lã e não molhasse aquela lã. E no dia seguinte, né, estava ao redor daquela lã, estava molhado, mas a lã estava enxuta. E ele fez outra prova, né, que a lã fosse molhada e ao lado tivesse enxuto. Deus assim atendeu o pedido de Gideão. Então, Gideão estava convicto da chamada de Deus. Então ele convocou o exército, pegou a buzina e tocou. 32 homens estavam prontos para a guerra. Mas Deus chegou para Gideão e disse, tem mais uma coisa, Gideão, né? É muita gente, para que eles não digam que foi eles que ganharam a peleja. Então diga aos covardes e aos medrosos que voltem. Então voltaram 22 mil, ficou somente 10 mil. E Gideão pensou que Deus iria lhe conceder vitória com aqueles 10 mil. Mas o Senhor diz, tem muita gente ainda. Desce ao ribeiro e observa aqueles que descer ao ribeiro e começar a beber água, né, com a concha da sua mão e colocar na sua boca, olhando para um lado e para o outro, com as armas nas mãos, vai separando este. E aqueles que baixares e começar a beber águas e cabos baixa, separa também este aí. E Gideão separou. Os que beberam água com as suas mãos, com uma concha e levaram à boca, foram 300. Então Deus disse para Gideão, com esses 300 eu irei te dar vitória. Mas Deus mandou também que Gideão quebrasse Baal. Era um deus que o seu pai estava adorando. Veja mesmo,
estavam afastados do verdadeiro Deus e estavam adorando a Baal. Então Deus mandou que Gideão quebrasse aquela estátua de Baal. Então Gideão quebrou aquela estátua de Baal e fez um altar ao Senhor. Então aí nós vemos a chamada de Deus no tempo certo, com a pessoa certa, Deus o capacitando esta pessoa. E nós sabemos que Gideão foi à batalha com aqueles 300 homens e Deus lhe concedeu vitória. Então nós vemos o segredo para uma vida vitoriosa é estarmos sempre em comunhão com Deus, servindo ao verdadeiro Deus. Todas as vezes que nós afastamos do verdadeiro Deus, na nossa vida de comunhão, os nossos inimigos começam a triunfar sobre a vida de uma pessoa. E essa pessoa tem que se conscientizar. Eles começaram a indagar, a interrogar Deus, por que tudo aquilo estava lhe acontecendo, mas eram culpa dele. Eles estavam afastados do verdadeiro Deus, não estavam reconhecendo tudo aquilo que Deus tinha feito em suas vidas. Então que essa breve reflexão sirva de um alerta, sirva de uma experiência, que os nossos fracassos, eles são decorrentes da nossa comunhão com Deus, né? Se nós estamos realmente servindo a Deus como deveríamos servir, o que está substituindo o lugar de Deus? Nós vimos que Baal estava ali, um Deus pagão, estava sendo substituído pelo verdadeiro Deus. Então Deus mandou que Gideão quebrasse aquele ídolo ali. Então é preciso muitas vezes nós quebrarmos certos ídolos que estão entronizados em nossa vida e no lugar que deveria ser entronizado o nosso Deus, né? Há muitas coisas que impedem, que dificultam, que neutraliza, né, uma vida de comunhão para com Deus. São ídolos. Ídolo não é só um Deus a quem uma pessoa serve. Ídolo pode ser tudo aquilo que substitui o tempo e o lugar de Deus. É bom refletir o que você está dando prioridade, as coisas de Deus ou as coisas deste mundo. O que está aprendendo você de servir ao verdadeiro Deus, né? De entregar os seus talentos nas mãos de Deus para que Ele possa lhe usar. Deus conta com você. Então é tempo de nós nos despertarmos e dar prioridade às coisas do reino de Deus. Foi aquilo que Jesus disse: buscais primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Jesus Cristo seja prioridade em nossa vida, em nosso viver, e o nome dele seja glorificado. Amém.